Irmãos, presta atenção nesse vídeo. E ele está lá em Isaías, capítulo 59, o versículo 5, que é o profeta Isaías trazendo um alerta para o povo sobre a gravidade do pecado e como o mundo espiritual, se as pessoas brincarem com as coisas santas de Deus, elas podem cair nas armadilhas do diabo. E olha o que o povo já estava caindo no erro aqui, ó. Olha o que diz. Chocam ovos de basilisco. Presta atenção. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. Amém? Então aqui está falando sobre basilisco. Nem a irmã Celsa, nem eu conhecíamos sobre isso. Mas então eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, como tudo começou, como que foi essa visão que Deus te deu. A gente estava em oração, em consagração na igreja. De repente veio na minha mente o versículo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Através desse versículo, o Espírito Santo abriu minha mente que ia me revelar algo. E eu fiquei ali oferecendo a minha mente ao Senhor, pedindo perdão pelas minhas faltas, para que Deus pudesse falar comigo. E o Espírito Santo disse para mim: olha. E eu olhava para o fundo da igreja. De repente, na parede da igreja, entrava uma serpente. Olha. Aquela serpente enorme. E ela foi entrando na igreja e balançando a cauda. E à medida que ela balançava a cauda, saía uma seta e batia nas pessoas. E a pessoa que a seta batia dormia, praticamente dormia. E ela foi subindo na igreja. A senhora viu com os seus olhos espirituais. Olhos espirituais. Deus foi te mostrando ali. O Senhor foi me mostrando a atuação do inimigo. E o Senhor dizia: é basilisco, demônio basilisco. Olha. E eu nunca tinha ouvido falar desse demônio. Mas eu estava estudando, isso eu preciso dizer, eu estava estudando batalha espiritual. Eu estava me informando sobre a batalha espiritual. Porque eu tive uma filha, 48 anos, que eu precisei o Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. Só isso que eu vou dizer. Olha. O Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. E com isso, certo, o Senhor foi abrindo a minha mente, foi me ensinando. Certo, porque a sua filha, ela tinha convulsões. Tinha convulsões e problemas incontroláveis. Dava às vezes 50, 60 convulsões por dia. Meu Deus. E depois disso tinha uma crise de nervos, que entrava a área espiritual, a área física, né? Que era a enfermidade física, mas também tinha a parte espiritual. Então, o Senhor me mostrou a atuação desse demônio, que ele ficou na frente da igreja, no meio da igreja. Do lado esquerdo ficava a banda, do lado direito ficava o coral. Certo. E ele olhava para um e olhava para outro, até que eu pude ver, cruzando dois olhares. Você vai me perguntar como? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu vi 4 olhos, né? É como se fosse 2 olhares se cruzando, um homem e uma mulher. E do olho da serpente, dos olhos da serpente, saía um líquido, como se fosse uma corda, e amarrava esse olhar. Olha. E aí o Senhor me disse, o espírito do encantamento, quando olha e não consegue tirar os olhos. Se fisicamente fica sem o olhar, mentalmente os olhos estão lá, porque foram aprisionados. É algo que às vezes só a pessoa sabe, né? Só a pessoa. Houve uma atração, um desejo, não houve troca de palavras? Não houve, estavam distante. Entendi. A atuação maligna foi ali. Depois se transformou em física, não é? Sim, certo. Porque aí o Senhor confirmou. Entendi. E aí então a senhora viu essa serpente, ela jogava
um líquido, jogava uma maldição, um encantamento, Um encantamento. e você viu um homem e uma E mulher, uma mulher. Os olhares tendo uma se atração cruzando. durante o culto. Isso, durante o culto. Olha, às vezes a gente acha que durante o culto, assim, não tem essa maldade, né? Não tem E aí, impureza. Mas... e ela também, ela atacava também os pastores que estavam lá no púlpito. Ah, é? Ela atacava e o Senhor me mostrava a reação deles. Meu Deus. Quando a seta batia, um olhava para o outro, ria, eu contava piada enquanto o pregador estava pregando. Olha. Eu quero dizer assim, que não é a igreja. O Senhor me mostrou a atuação do inimigo durante um culto. Durante um culto. Certo. E eu pude perguntar a ele, Senhor, como essa serpente entrou na igreja? Olha. Como? A igreja na tua casa. O Espírito Santo me respondeu, pelos pecados ocultos do meu povo. Meu Deus, entendi. A brecha dos pecados ocultos do meu povo. Ele teve a liberdade de entrar. Olha, então é isso que tem acontecido muitas vezes. As pessoas, sabe, irmãos, quando a pessoa, assim, ela fica tão encantada pela outra, parece que ela perde a razão, né? É como se, às vezes, um exemplo, uma moça se apaixona por um pastor, só que o pastor é casado. A pessoa, ela pode até ser uma pessoa de Deus, só que naquele momento ela está tão fria, está dando tanto espaço para o inimigo, que ela fica cegada. E ela não sabe a gravidade que pode vir aquilo, né? Isso. A consequência. Isso. E, inclusive, a senhora viu a característica da cobra, da serpente. Vi a característica dela, sim. Ela tinha, um cabelo que saía das têmporas, a crista de galo. Olha. Ela tinha crista de galo. Na internet, eu consegui encontrar a figura que o Senhor me mostrou. Só que a da internet está mais fina, e a que eu vi era bem maior. Olha. Bem entendi. maior. E o Senhor mostrava que quando o culto está muito frio, que a gente acha, esse culto está frio, é porque tem a atuação do inimigo nele. Ah, sim. É só nós ficarmos orando e repreendendo. Entendi. Porque é sinal de que ele está ali. Ele está causando a frieza espiritual. Entendi. E então essa visão que a senhora teve, pelo que a senhora disse, foi durante um culto que a senhora estava orando e Deus abriu a visão espiritual. Depois disso, aconteceu alguma coisa relacionada a isso? Aconteceu que eu pedi ao Senhor para confirmar para mim, porque eu saí da igreja mal, doente, com muitas dores. Ele me mostrou uma coisa muito maligna. Entendi. Que só o conhecer aquilo, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa mente sente, né? Ah, sim. Então eu cheguei na minha casa, passei o dia em oração e jejum, pedindo ao Senhor para confirmar se aquilo era do Senhor ou se era de mim mesmo. Entendi. Lembrando que a senhora nunca tinha ouvido falar desse nome. Aí cheguei em casa, não tinha visto nada parecido. Olhei a Barça, que é a enciclopédia Barça. Sei, porque faz muitos anos que foi muitos anos. E o dicionário que eu tenho em casa até hoje, que o meu esposo trouxe de Portugal, esse dicionário ele tem tudo, e eu fui procurar e ali estava, serpente venenosa que mata com os olhos. Meu Deus. Então confirmou a visão que a senhora teve. A visão e aquilo que o Espírito Santo me deu do nome da serpente. Ah, entendi. Olha. E na segunda-feira chegou uma irmã na minha casa desesperada, chorando, falando que tinha acontecido uma coisa com ela e que ela não estava entendendo, que tinha um irmão apaixonado por ela, convidando ela para fugir, ela casada com 2 filhos, ele casado com 2 filhos. Meu Deus, entendi. E o Senhor tinha me dado a direção de que esse demônio só sai com jejum e oração. Infelizmente, eu falei para ela, me ofereci para ajudá-la, para ficar liberta. Mas, infelizmente, eu não sei hoje onde ela anda, e ela não aceitou na época. Aconteceu um fato muito triste com ela. Olha. Mas o Deus tem feito a obra em outros casais. Sei. Tem um casal que estava acontecendo isso, nós oramos dessa forma
E o Senhor, eles vieram depois de 5 meses, eles já estavam na igreja bem, e mais algum tempo depois estavam dirigindo um grupo de casais. Glória a Deus. Glória a Deus, para a honra e Entendi. glória do nome do Senhor. Então, tipo, foi no sábado, né? O senhor tinha me falado agora Isso. mesmo que aconteceu essa visão. Na segunda, Confirma. uma irmã relatou que realmente o moço estava apaixonado por ela estava apaixonada por ele, só que o moço era casado. Casado com 2 filhos e ela casada com 2 filhos. Ela casada também, meu Deus. Então, irmãos, realmente é uma batalha muito forte, né? Batalha espiritual, não é brincadeira. E depois desse relato que ela me trouxe, eu acredito que você também não sabia sobre isso. Eu espero que abra os seus olhos, né? Porque às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem perto de nós ou na nossa casa. E não é, irmãos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então tome muito cuidado com os olhares, né? Porque, pelo que a irmã relatou, eles nem trocaram palavras, mas o olhar, né? Trouxe aquele despertamento, sabe? Tipo assim, nossa, eu nunca tinha reparado, aquela pessoa é atraente, aquela pessoa é bonita, né? São os ovos. São os ovos. Aí, ó, os ovos da serpente, que realmente aqui está dizendo que o que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. Meu Deus. Então, eu quero dar um conselho para as irmãs, para os lares que estão tendo essa divisão. Mulheres, nós somos guerreiras. E nós temos a força do Senhor conosco. Não desanime. Não desanime. Se tu estás passando por uma luta semelhante, se você sabe que o teu esposo está passando por uma luta semelhante, ore. Você já sabe como orar agora. Repreendendo ovos de basilisco, e o Senhor vai te dar vitória e espírito do encantamento. Em nome de Jesus. Porque o inimigo, o que ele faz é encantar. Ele faz encantar, e depois do encantar, ele entra com o laçar. Primeiro ele encanta, depois ele joga o laço. E é no jogar o laço que está o perigo. Entendi. Porque tem pessoas que aceitam laço e ficam presas. Mas o nosso Deus é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, Amém. que ele nos ajuda a nos libertar. Se o seu lar está balançando, firma o teu pensamento no Senhor. Ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para te ajudar. Se você tem filhos, mais forte tu és ainda. Aleluia. A lutar por eles, porque eles são herança do Senhor. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Olha, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 4:5, está escrito assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha e traga o oculto das trevas.